E aí, pessoal, tudo bem? Para a prova de amanhã, nós vamos falar sobre os índices para a averiguação da saúde bucal. Bom, como nós já estudamos em toda a nossa matéria de epidemiologia, vários estudos são feitos todos os anos para avaliar qual a realidade epidemiológica da população. O maior levantamento epidemiológico que nós temos no Brasil é o SB Brasil, e a última edição dele foi feita em 2010. Nós sabemos que esses estudos podem ser observacionais, quando o pesquisador não intervém, e experimentais, quando ele intervém. E a análise dos resultados desse estudo pode ser descritiva, quando só os dados são apresentados, e podem ser inferenciais, quando eu quero fazer uma inferência, quando eu quero fazer uma generalização dos resultados para toda uma população. Bom, para fazer esses estudos, nós precisamos ter um índice para eu conseguir ter esses resultados, e realizar esses estudos científicos. Eu preciso ter um índice. Os índices são instrumentos para avaliar as condições de saúde bucal, e eles servem para medir, mensurar e criar padrões. Como assim criar padrões? Imagine que eu vou fazer um estudo e vou usar o índice CPOD em uma população. Eu vou analisar todos os indivíduos e vou saber qual o índice CPOD da boca deles. Então, eu posso juntar o número que eu consegui em todas as bocas e fazer uma média. Então, eu consigo saber, por exemplo, se um indivíduo está com um índice muito alto ou um índice baixo. Através da média, eu criei um padrão através dessas medidas que eu consegui, Ou seja, se o indivíduo se eu conseguir que a média do CPOD de uma população é 3 e o indivíduo teve um CPOD 14, então ele teve um índice muito alto. Como eu sei que é alto? Porque eu consigo criar padrões através desses índices. Eu consigo mensurar o tamanho do problema encontrado na minha população, se o problema está muito grande, como que está a população? Será que ela tem muita cárie? Será que o índice de cárie é muito alto? E através dessa avaliação eu consigo criar soluções, Eu consigo ver onde a população está mais afetada, por exemplo, etc. Mas para a gente estudar sobre os índices, a gente tem que entender primeiro sobre a cárie. O que é a cárie? A cárie é o principal problema de saúde bucal do mundo inteiro. Estima-se que 60% a 90% das crianças do mundo já tenham tido problemas com a cárie. E ela é uma doença açúcar-biofilme dependente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a doença só se desenvolve quando tem açúcar presente no seu dente. Então, ela é dependente de açúcar. Biofilme é o termo usado o termo novo, para a placa bacteriana, ou seja, ela precisa de um acúmulo de açúcar para acontecer. O que acontece para a cárie se desenvolver? Aqui nós temos uma bactéria cariogênica, que é chamada de gram-positiva, e nós temos o açúcar, que está no nosso dente lá. Essa bactéria vai metabolizar esse açúcar e, como resultado da metabolização, nós vamos ter a produção de um ácido. E esse ácido vai desmineralizar o dente, vai fazer cavidades, que são as cavidades da cárie que nós estamos tão acostumados a ver. Então, é por causa desse ácido que são formadas essas cavidades. E a cárie, ela é uma doença multifatorial. O que isso quer dizer? Que ela não depende só de uma coisa, ela depende de várias coisas para acontecer. Nós temos os fatores biológicos, como, por exemplo, a saliva da pessoa. Será que ela é muito ácida ou muito básica? Dependendo da saliva, a pessoa pode ser mais propensa a ter cárie do que outras pessoas. O tipo de dente também. Tem dente que tem mais esmalte, dente que tem menos esmalte. Então, isso contribui ou não para a formação da cárie. Temos os fatores comportamentais, como a higiene. A pessoa passa fio dental ou não? Alimentação. Será que ela tem muito consumo de açúcar ou baixo consumo de açúcar? E também temos os fatores ambientais, como os fatores socioeconômicos. Vamos supor que a pessoa não tem acesso a um profissional de saúde, não tem acesso a um dentista no lugar onde ela mora. Com certeza ela vai estar mais propensa a ter a doença cárie. Mas o que tem em comum desses 3 fatores é que todos eles só acontecem quando tem açúcar. Todos eles têm que ter açúcar para acontecer. E nós temos que ter em mente que o objetivo, do profissional de saúde é a prevenção primária. Você tem que
conscientizar as pessoas do problema antes que o problema ocorra, ou seja, olha, você precisa cuidar melhor do seu dente, passar fio dental para que não tenha cárie. Fazer isso antes da cárie venha a acontecer na pessoa. Mas se a prevenção primária caso tenha falhado, nós preferimos a prevenção secundária do que a terciária. Por isso é importante a pessoa ir ao dentista frequentemente, porque a cárie, inicialmente, ela é aquelas lesões brancas que nós vemos, né, lesão de mancha branca, e elas são facilmente resolvíveis, é só fazer uma aplicação tópica de flúor e já está tudo bem. Mas se a pessoa já tiver a cárie desenvolvida, já tiver cavidades, por exemplo, que seria a prevenção terciária, com consequências, né, teve um agravamento da situação, aí o tratamento vai ser muito mais dispendioso, vai ser muito pior para aquela pessoa. Então, a prevenção secundária é melhor do que a terciária. Algumas consequências da cárie, como vocês já podem imaginar, é que por causa da doença ela vai perder a estrutura do dente. E perdendo a estrutura do dente, ela perde o poder de mastigação, né? As pessoas que não possuem algum dente não vão mastigar do mesmo jeito que uma pessoa que tem todos os dentes saudáveis dentro da boca. Um pouco de história para vocês. Em 1847, esse cara, Lomas, iniciou o primeiro levantamento epidemiológico, podemos dizer assim, e ele contou quantos dentes extraídos tinha na boca das pessoas, comparando o sexo entre homem e mulher e a idade. Então, será que as mulheres tinham mais extrações? Ou as pessoas mais velhas tinham mais extrações? Ele quis comparar isso. Em 1888, esse outro pesquisador, Otoff, ele fez um exame de crianças e contou quantos dentes sadios e doentes elas tinham na boca. E em 1899, esse outro pesquisador, Coerney, utilizou o que se poderia dizer um precursor do CPO, porque ele contou os dentes cariados, perdidos e obturados na boca das pessoas que ele analisou. No início do século XX, houve a criação oficial do índice CPOD, que foi inicialmente utilizado por esses dois pesquisadores, Clay e Palmer, e eles fizeram um levantamento epidemiológico com crianças indígenas nos Estados Unidos. Então, vamos falar um pouco sobre o CPO ou CEO, né? Com letras maiúsculas, ele está se referindo a dentes permanentes, e com letras minúsculas do CEO a dentes descidos. CPO quer dizer cariados, perdidos e obturados, e o CEO é cariados, extraídos por indicação ou obturados. Por que extraídos por indicação? Porque, como vocês devem imaginar, as crianças que têm dentes descidos, elas passam por um período de transição dental, onde os dentes descidos caem e nascem os permanentes. Então, quando você olha para a boca de uma criança e estiver faltando dente, provavelmente não foi por lesão de cárie que ela perdeu aquele dente, foi porque ela está passando por esse período de transição. Por isso, extraídos por indicação, né? E o CPO ele é indicado por números e o CEO por letras. Esses dois tipos de índice, eles podem ser do tipo S ou D. S quer dizer de superfície, onde você conta cada superfície do dente, ou seja, a superfície medial, a superfície distal, a superfície lingual e a vestibular, ou a oclusal. Ou CPOD e COD, que olha o dente como um todo. A OMS quis padronizar o jeito como as pessoas aplicavam esses índices, porque imagine que cada pessoa aplique o índice CPOD de uma forma. Com certeza os resultados seriam diferentes, não é? Como, por exemplo, em 1986, a sonda utilizada para fazer esse exame era a sonda exploradora pontiaguda. E uma coisa que nós devemos saber é que quando a cárie está na sua forma inicial, na lesão de mancha branca, ela torna a superfície dental porosa. Então, qualquer coisa pontiaguda, igual essa sonda, se encostar lá, ou fazer uma batida, pode provocar uma cavidade, o que não seria bom para esse exame, né? Então, a sonda utilizada e padronizada pela OMS é a sonda do tipo ballpoint, que tem uma bolinha na ponta para fazer esse exame, para evitar esse tipo de cavidade, né? Então, para você fazer esse índice, utilizar esse índice, você usualmente precisa conversar com os pacientes, porque se ele não tem um dente faltando na boca, você precisa saber com ele por que você perdeu esse dente. Foi por causa de cárie ou porque ele
nunca nasceu na sua boca, você não possui esse dente, né? E uma das coisas que desfavorece esse índice é que ele não considera as lesões de mancha branca, ele só considera as cavidades. E ele equivale todas as condições, ou seja, ele equivale, por exemplo, uma pessoa, pensa comigo, uma pessoa que perdeu o dente por causa da cárie e outra que tem uma obturação, não está no mesmo nível. A pessoa que perdeu o dente, provavelmente a cárie estava muito mais avançada, por isso ela teve que perder o dente. Mas o índice CPOD, ele equivale tudo, então tudo parece ser no mesmo nível. E outra coisa é que ele não considera os dentes sob o risco de adoecer. Imagina que uma pessoa não tem todos os dentes da boca, ela tem agenesia de algum dente, com certeza não vai ser a mesma coisa de uma pessoa que possui todos os dentes da boca. E outra coisa desse índice é que, por exemplo, você me fala, a pessoa tem o índice CPOD igual a 3. Tá, mas eu não sei se os 3 são obturados, ou os 3 estão cariados, ou um tá perdido e os outros são cariados. Ele não me indica isso, certo? Tudo bem. Como que esse índice CPOD deve ser aplicado? Ele é um exame tátil visual e ele deve ser aplicado com o espelho bucal e a sonda ballpoint, como foi falado. Agora nós vamos mostrar aqui o índice, algumas classificações do índice. Olha, quando você olhar a boca da pessoa, você vai dar 0 para dentes permanentes e A para dentes descidos se a coroa estiver saudável, rígida. 1 ou B para a coroa cariada. 2 ou C para a coroa restaurada com cárie. 3 ou D para a coroa restaurada sem cárie. 4 ou E para dente ausente devido à cárie. 5 para dente permanente ausente por outra razão. 6 ou F para selante de fissura. Selante é para tirar aqueles sulcos, né, que tem no dente, que pode facilitar o acúmulo de biofilme. Então, eles passam esse selante por cima para evitar que a cárie se manifeste. 7 ou G para o dente de suporte de prótese, coroa protética ou faceta. 8 para a coroa não erupcionada. T para traumatismo. E 9 para o dente não registrado. No Brasil, nós tivemos um decréscimo do índice de CPOD médio da população. No início dos levantamentos epidemiológicos ele era 7,3 e ultimamente está 2,1. E essa diminuição do índice de cárie se deve a alguns fatores, como a fluoretação da água. A água começou a ser fluoretada e a criação de programas como a Saúde da Família, proporcionada pelo SUS. Nós temos uma classificação dos níveis do CPOD através da média de alguma população, então nós podemos saber se a média daquela população é alta ou baixa, e vai de muito baixo até muito alto. 0,0 até 1,1 é muito baixo, 1,2 até 2,6 é baixo, 2,7 até 4,4 é moderado, 4,5 até 6,5 é alto e 6,6 para cima é muito alto. Tá, mas e se eu quiser analisar as lesões de mancha branca? Aí você vai ter que utilizar o índice ICEDAS. Ele foi criado mais ou menos ali entre 2002 a 2005. E ele analisa também as lesões de mancha branca. Para fazer esse índice ICEDAS, eu preciso de um aparato odontológico. Eu preciso fazer uma limpeza e também fazer a secagem, né? A superfície deve estar limpa e seca através de um jato de ar. E uma das coisas negativas que desfavorecem o índice ICEDAS é que ele não é usualmente usado em larga escala, porque ele precisa desse aparato odontológico, é muito difícil fazer isso para muita gente. Então, ele é usado normalmente quando o grupo de estudo é menor e quando eu quero maior riqueza de detalhes, porque aqui eu consigo saber, inclusive, se a pessoa já tem a cárie no estágio inicial. Aqui nós temos o gráfico sobre os scores do ICEDAS. Score 0 é quando não tem nenhuma alteração do esmalte da pessoa após secagem. O score 1 é opacidade notável após secagem.
Score 2 é opacidade notável na presença de umidade, então eu consigo ver que tem cárie com umidade. Aqui eu só consigo ver que tem cárie quando eu limpo, né? Aqui, Score 3, cavitação localizada apenas em esmalte. Score 4, sombreamento em dentina subjacente. Pode não haver cavitação, mas tá escurinho lá dentro, você sabe que a cárie já ultrapassou o esmalte e está na dentina. Score 5, cavitação em esmalte com exposição de dentina. Score 6, cavitação em esmalte com exposição de dentina em mais da metade da face analisada. E eu acho que só isso mesmo. Então é isso. Esse aqui é menos da metade, esse mais da metade. Agora, vamos falar sobre a doença periodontal. O que é a doença periodontal? É a inflamação dos tecidos que sustentam o dente. Ela começa como a gengivite, que é caracterizada pela vermelhidão e o inchaço da gengiva, e ela acontece pelo acúmulo de biofilme perto ali da gengiva. Depois ela evolui para uma doença periodontal, se não tratada, e ela é caracterizada pela perda de inserção ou aprofundamento do sulco gengival. Ou seja, eu tentei desenhar aqui para vocês assim que deveria estar a gengiva de uma pessoa normalmente, e quando acontece a doença periodontal, ela abaixa o seu nível, né? Ela aprofunda esse sulco gengival e aparece mais a raiz dos dentes. Então, para eu analisar a doença periodontal, o primeiro índice que eu devo analisar é o índice de avaliação de higiene bucal, ou índice de placa, que é esse aqui. Ele varia de 0 a 3. O 0 é quando eu não tenho placa visível. 1, quando a placa não é visível, mas que pode ser detectada quando você passa a sonda da OMS. O 2 é quando eu tenho a placa visível, ou seja, eu já olho para o dente, sei que tem placa. E o 3 é quando a placa visível é espessa, presente por vários dias ou semanas. Aqui, cada um. O que não tem placa não visível, mas quando você passa, você consegue ver que tem. Aqui, quando você já vê que tem placa, e aqui, quando a placa está muito acumulada. Tudo bem? O segundo índice que nós precisamos analisar é o índice de sangramento gengival. Eu utilizo uma sonda e eu insiro ela na gengiva da pessoa e em cada uma das faces, e se houver sangramento, eu coloco o número 1, se não houver, eu coloco o número 0. Eu analiso todas as faces e faço essa regrinha de 3. Todas as faces é igual a 100%, e as faces que eu tive sangramento, eu coloco o X. Aí eu faço essa regrinha de 3 e consigo obter a porcentagem de faces que eu tive sangramento, que caracteriza a gengivite. Agora, para saber o índice de doença periodontal, eu tenho o índice periodontal comunitário, que é utilizado pela SB Brasil. Eu vou utilizar essa sonda aqui, que tem várias medidas, e para eu saber se o dente é saudável, eu vou inserir isso aqui na gengiva da pessoa, e se ela inserir até 3,5 milímetros, esse dente está saudável, sem periodontite, e se for mais do que isso, a pessoa já está com um quadro de periodontite. Para eu fazer esse exame, eu tenho que ter pelo menos 2 ou mais dentes em cada sextante. Eu vou explicar isso aqui. Para eu fazer esse exame, eu vou analisar esses dentes aqui na boca da pessoa. A pessoa tem a boca dividida em sextantes, ou seja, os 6 dentes da frente de canino a canino, os outros dentes posteriores do lado direito e esquerdo, como vocês podem ver aqui. No quadrante aqui, no sextante superior direito, por exemplo, eu vou analisar o dente 17 e o dente 16. Aqui eu vou no quadrante, no sextante anterior superior, eu vou analisar o dente 11, por exemplo. E se estiver faltando o dente que eu tenho que analisar, eu vou analisar outro qualquer, mas eu vou anotar o maior score registrado. E aqui nós temos a tabela do índice periodontal comunitário. 0 para o dente saudável, 1 para a presença de sangramento após a sondagem, 2, presença de cálculo toda a área escura da doença periodontal visível, tudo bem, presença de sangramento, né? Bolsa periodontal entre 4,5 milímetros, a área escura parcialmente visível, ou seja, vai passar dessa área escura da sonda. O 4 para a bolsa periodontal de 6 milímetros ou mais, ou seja, passa da área escura. Sextante excluído, menos de 2 dentes presentes naquele sextante, e eu uso X. E o 9 para o sextante não registrado ou não examinado. Beleza?
Então, agora vamos para a análise de fluorose. O que é a fluorose? É quando a pessoa ingere altas quantidades de flúor quando o dente está se desenvolvendo, né? Quando o dente ainda não erupcionou na boca da pessoa. Essas manchas, essa fluorose é caracterizada pelas manchas branquinhas que tem no dente, elas são bilaterais e simétricas, e são linhas horizontais que aparecem no dente, ou flocos de neve, que aparecem na borda incisal ou na ponta da cúspide dos dentes posteriores. E ela é medida pelo índice de DIN, sei lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando o dente estiver normal, eu boto 0. Quando eu ver que tem algumas manchinhas, mas eu não sei se é fluorose, eu coloco questionável, o 1. Quando eu vi que tem mancha, mas ela comete menos de 25% da superfície do dente, eu coloco muito leve, ou 2. Quando as manchas acometem menos que 50% da superfície do dente, eu coloco 3, leve. Quando essas manchas acometem mais que 50% e teve um desgaste acentuado e aparece até algumas manchas manchas marrons, eu coloco 4, que é o moderado, e o severo é quando eu tenho uma hipoplasia muito acentuada e o formato do dente pode até ser alterado por causa dessa fluorose. Beleza. Qual as consequências da cárie não tratada? Vamos falar sobre isso. O que acontece se eu não tratar a cárie? O que acontece com o meu dente? É isso que analisa o índice PUFA. O que PUFA quer dizer? P significa polpa, U, úlcera, F, fístula e A, abscesso. E ele vai analisar todas essas características na boca do paciente. Se o dente, a cárie do dente já acometeu a polpa, eu vou colocar dente com envolvimento pulpar. O P maiúsculo para dentes permanentes e o P minúsculo para dentes decíduos. Se eu tive ulceração por fragmentos de dentes deslocados, ou seja, eu tive toda a coroa do dente comida pela cárie, eu vou colocar o U maiúsculo para dentes permanentes, o minúsculo para dentes decíduos. Se eu tive presença de fístula, a fístula, como a nossa professora disse hoje, é esse pontinho aqui que dá na gengiva, que é quando teve acúmulo de pus, mas o seu organismo conseguiu absorver e forma essa bolinha aqui. E a presença de abscesso é essa outra bolota aqui, quando teve o acúmulo de pus e ela fica aprisionada nessa superfície aqui, formando um inchaço. E é isso. É essa matéria, beleza?